Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir o Santo Livro na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 11. E hoje nós chegamos à 17ª mensagem sobre o tema A Guerra pela Verdade. Já são 17 cultos que o pastor vem desenvolvendo esse tema. Já são mais de 17 horas de pregação. E o subtítulo de hoje é Predestinação, um ato da soberania de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 11. Todos os irmãos acharam? Então acompanhe na tua Bíblia a leitura do texto sagrado, que diz assim: Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o livre-arbítrio do homem permitir. É isso que está na tua Bíblia? Na minha também não está. Mas é isso que se prega por aí. Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, todas, conforme o conselho da sua vontade. Vamos orar para que o Espírito de Deus ilumine os nossos olhos, nos dê discernimento, nos faça compreender as verdades profundas de Deus. Oremos ao Senhor agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, como é maravilhoso poder estar no teu santuário, Senhor. Como é bom ter o privilégio de ouvir a tua voz, de aprender de Deus, de sermos ensinados pelo teu Espírito Santo. Como é bom saber que nós somos parte daquele povo que o Senhor mesmo escolheu dentre todos os povos da terra, o povo que o Senhor mesmo formou para o louvor da tua glória. O salmista disse: bem-aventurados os que habitam em tua casa, eles te louvam perpetuamente. A tua palavra diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. A nossa força está no Senhor. A nossa força, o nosso poder está no conhecimento que nós temos da tua palavra. Quanto mais nós conhecemos a tua palavra, mais força e poder nós temos, porque nós passamos a conhecer o Senhor como o Senhor quer ser conhecido. Nós passamos a entender
que o Senhor é de verdade o Todo-Poderoso, que o Senhor pode todas as coisas e que ninguém pode deter a tua mão. Então fala-nos nessa manhã, fala ao teu povo, fala à tua igreja, fala aos teus pequeninos, fala às ovelhas do teu rebanho, alimenta as tuas ovelhas, usa-me como teu pastor, como teu servo, dá-me a capacidade, Jesus, a inspiração, a sabedoria, para que eu possa explanar a tua palavra, mas explanar a tua palavra com verdade, para que o teu nome seja glorificado e para que o teu povo seja fortalecido. Eu te peço em nome do Senhor e que todos aqueles que creem digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, a doutrina da predestinação é uma das verdades mais apaixonantes da Bíblia Sagrada. Eu, particularmente, sou apaixonado por essa verdade aqui. Por isso eu tenho dito sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre ela, que esta verdade da predestinação, ela é a coluna vertebral do Evangelho, ela é o alicerce da vida cristã. Por que, pastor, que é tão importante? Por que ela é a coluna vertebral do Evangelho? Por que ela é o alicerce da vida cristã? Sabe por quê? Porque se você não entender a predestinação, você não entende Deus, você não entende a Bíblia, você não entende nem a tua posição espiritual em Cristo. E olha, por não entender a doutrina da predestinação, por não compreenderem esta verdade sagrada, isto tem acontecido com a maioria esmagadora do povo de Deus no mundo inteiro. A maioria do povo de Deus em toda a face da terra não entendem Deus, não entendem a Bíblia, não conhecem a sua verdadeira posição espiritual em Cristo. É uma lástima. Eu estou falando em toda a face da terra. Isso é no mundo inteiro, meu irmão amado e minha irmã em Cristo. E é por isso que você vê aí fora o povo de Deus com medo do demônio, com medo do diabo, com medo de perder a salvação, com medo de Deus apagar o nome do livro da vida, medo de pastor, medo de inveja, medo de olho grande, medo de tudo. Ou não é assim que nós temos visto aí fora as pessoas vivendo? É ou não é? Por isso eu disse aqui, num dos cultos passados, que o diabo, ele conseguiu fazer com que ao longo dos séculos, a igreja de Jesus Cristo não falasse sobre predestinação. Por que ele conseguiu fazer isso? Qual é o interesse, pastor, que o diabo teria de impedir que o povo de Deus ouvisse falar sobre a predestinação? Sabe por quê? Qual é o interesse? Porque o diabo sabe que quando um filho de Deus conhece a sua predestinação, quando um filho de Deus assume a sua verdadeira posição espiritual em Cristo, nunca mais na vida ele será ludibriado pelas mentiras, pelas concupiscências e pelas corrupções do diabo. Nunca mais. Absolutamente nunca mais. Você quer ver uma coisa? Quem aqui, antes de conhecer a verdade da predestinação, tinha medo de perder a salvação? Levante a mão. Eu sou o primeiro a levantar. Olha aí, todo mundo. Quem tinha medo do demônio, do diabo? Levante a mão. A igreja inteira. Quem tinha receio de um dia, por um motivo qualquer, Deus apagar o nome do livro da vida? Levante a mão. Todo mundo. Agora eu pergunto, você hoje tem mais medo disso aí? Não. Todos esses ensinamentos errados saíram definitivamente da tua vida. Agora, quando a pessoa não tem conhecimento da verdade, irmãos, mais cedo ou mais tarde, ela vai ser ludibriada pelas mentiras, pelas corrupções e pelos enganos do diabo. Que é o que tem acontecido com a maioria do povo de Deus. Por isso que o Senhor falou através do profeta Oséias uma verdade tremenda, tremenda. Abra a tua Bíblia, no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias capítulo 4, versículo 6.
Encontraram? Vou ler, tá? Então diz assim, isso é Deus falando, viu? O meu povo está sendo destruído porque estão fazendo trabalho de macumba contra ele. Como eu vejo na televisão, como eu ouço nas rádios, um monte de sujeito inescrupuloso, usando o título de pastor, de missionário, de apóstolo, disso, daquilo, e dizendo, olha, a sua vida está assim, a sua vida está assado. Isso foi um trabalho de macumba que fizeram para você. Olha o que a Bíblia diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, o que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. Agora, povo sem conhecimento é a prova de que o pastor não tem o conhecimento. Porque, irmãos, o pastor que é verdadeiramente constituído por Deus, o pastor que tem a vocação de Deus, ele tem que buscar em Deus o conhecimento pleno da sua palavra. O verdadeiro pastor, ele gasta horas e horas em comunhão com Deus, estudando a palavra, meditando na palavra, buscando o discernimento espiritual da verdade sagrada, buscando o ensinamento do Espírito Santo. Agora, o falso pastor, ele não faz nada disso. Ele fica lá passando óleo na cabeça do diabo, distribuindo rosa ungida, sal ungido, iludindo as pessoas com ensinos de demônio, prometendo que as pessoas vão ficar ricas, vão ficar milionárias. Venha para Jesus, que ele vai te dar casa própria, ele vai te dar uma mansão, ele vai te dar um automóvel, ele vai curar todas as tuas doenças, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Esse é o falso pastor. Então, esta doutrina aqui da predestinação, ela está no Velho Testamento, ela está no Novo Testamento, ela está na Bíblia inteira. Agora, é preciso que nós entendamos uma coisa. Predestinação não é como alguns inescrupulosos têm ensinado, uma coisa que acontece na vida de um filho de Deus, na vida de um homem, depois que ele aceita Jesus. Como eu ouço Silas Malafaia dizer isso na televisão. Não, predestinação é depois que aceita Jesus. A igreja está predestinada, não pessoas individualmente. Se o homem aceitar Jesus por livre-arbítrio, ele passa a fazer parte da igreja e aí ele está predestinado. Não. Olha, se fosse dessa maneira, não seria predestinação. Porque essa palavra predestinação significa o quê? Pré-destino, um destino prévio. Quer dizer que antes de Deus nos reconciliar consigo mesmo, Deus já havia nos dado um destino prévio. Isso é que significa predestinação. As pessoas ficam imaginando que Deus fica surpreso quando uma pessoa se converte, que quando uma pessoa se converte, Deus, ai meu Deus do céu, que surpresa maravilhosa, eu nunca imaginei na minha vida que o Alcélio, jogador de futebol, ia se converter. Ai, chama os anjos, vamos comemorar, olha que coisa linda, eu nunca pensei numa coisa dessa. Elas pensam que Deus fica assim. Não, Deus não fica surpreso quando um filho dele se converte. Por quê? Porque isso já estava determinado por Deus desde a eternidade. Pastor, determinado por Deus desde a eternidade? Sim. Vamos à Bíblia. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Encontraram? Então ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então a primeira coisa, Deus nos conheceu desde quando? De antemão. Desde antes da fundação do mundo. Quando antes da fundação do mundo, Deus criou os seus filhos como espíritos angelicais, como espíritos predestinados. Olha, eu estava lá, você estava lá também, diga graças a Deus por isso. Agora, observe na tua Bíblia,
que o texto diz aqui que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Quer dizer que, quando Deus nos criou nos céus, como seres espirituais, nós não éramos conforme a imagem do Filho de Deus. Mas se Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a pergunta é: qual é a imagem do Filho de Deus? O que a Bíblia diz que é o Filho de Deus? Aquele ente santo, aquele corpo de carne que o próprio Deus gerou no ventre da Virgem para que Ele, Deus, habitasse naquele corpo. Então veja só, Deus criou os seus filhos como seres espirituais antes da fundação do mundo, e Deus os predestinou para que eles assumissem um corpo de carne, para que eles assumissem uma forma humana, que é a imagem do Filho. Venha comigo lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Olha só, primeiro Deus criou o homem espiritual, um espírito, a sua imagem e a sua semelhança. Agora eu faço uma pergunta para você. Qual é a imagem de Deus, hein? A Bíblia diz, né? Deus é espírito. Então, Deus criou os seus filhos como seres espirituais, criados à imagem de Deus e dos anjos. Porque nesse ato aqui da criação, estava Deus e os anjos. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pôs o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança. Depois de criar o teu espírito, o meu, de todos os filhos dele, Deus deu forma humana ao homem. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Presta atenção, irmãos, a verdade é que o mundo espiritual, ele já existia antes de Deus fundar esse mundo físico. Já existia Deus, já existiam os anjos, já existiam os filhos de Deus criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, depois é que Deus cria o mundo físico, que é quando Deus dá forma humana ao homem. Por isso que o primeiro homem, Adão, foi formado do pó da terra, fez um boneco lá, e Deus coloca naquele boneco o espírito, e o homem passou a ser alma vivente. Olha, essa verdade da nossa preexistência com Deus foi um dos mistérios que Jesus revelou ao apóstolo Paulo. Irmãos, a nossa origem é o céu. Nós não passamos a existir apenas no dia que o nosso pai e a nossa mãe resolveu ter uma relação sexual. Não, absolutamente não. Quando meu pai e a minha mãe se relacionaram sexualmente, eu passei, naquele momento, que um corpo começou a ser gerado no ventre da minha mãe, até o meu espírito revestido por um corpo de carne. Ali eu estava assumindo um corpo humano, uma forma humana, mas o meu espírito já existia com Deus. Olha como Paulo fala sobre isso, depois que ele se converteu, né? Porque antes ele não entendia nada disso. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. O apóstolo diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha, a nossa pátria está onde? Nos céus. O que é pátria? Pátria é local de nascimento. Por exemplo, nós que somos brasileiros, a nossa pátria é o Brasil. A nossa pátria terrena. Porque foi aqui no Brasil que nós nascemos nesse corpo de carne. Mas o nosso espírito foi criado aonde? Nos céus. Então a nossa pátria espiritual é o quê? É o céu.
Salomão, no livro de Eclesiastes, ele falou sobre todo o ciclo de vida que o ser humano tem, até o momento, né, da sua morte, quando acaba o tempo dele aqui na terra, no corpo de carne. E aí ele faz uma revelação tremenda, capítulo 12, eu não disse o capítulo, né? Salomão, capítulo 12, versículo 7. O capítulo 12 inteiro ele falando, nascimento, juventude, adolescência, tal, até a idade adulta e a velhice e a morte. Aí ele diz assim, versículo 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quer dizer que quando chega o fim da tua existência nesse corpo de carne, o teu corpo volta à terra como era, porque da terra ele veio, e o espírito que está dentro desse corpo, volta para onde? Volta a Deus que o deu. Quer dizer que o teu espírito volta para Deus que o deu. Só pode voltar para Deus quem de Deus veio. Está aqui escrito. Isso é uma verdade que a igreja não ensina, a igreja não prega. O povo de Deus não conhece isso aqui. Quando Paulo escreveu a sua epístola aos Hebreus, ele também faz esta revelação maravilhosa. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Isso aqui tem uma revelação tremenda de Deus, sabe? Isso aqui é alimento sólido, meu querido. Isso aqui é mocotó, né, de boi, com pirão quente, pimenta malagueta, viu? Isso aqui tem substância. Isso aqui não é água com açúcar, viu? Então veja só. Versículo 14, capítulo 2, versículo 14. Paulo diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quer dizer que, antes de nós que somos filhos de Deus, participássemos de carne e sangue, nós já éramos filhos. Está aqui. Todos os filhos, olha, estavam lá no céu, todos eles criados, vão um dia participar de carne e sangue, vão um dia assumir uma forma humana lá na terra, está aqui. Quer dizer, o nosso espírito já existia com Deus, e no tempo de Deus, ele passou a ser revestido de carne, passou a ter uma forma humana. No ano de 1955, o meu espírito foi enviado por Deus para o ventre da minha mãe, e ali ele foi revestido de carne. E aí, no dia 3 de outubro de 55, eu passei a existir nesse mundo num corpo de carne. Diga graças a Deus por isso. Agora, o interessante, sabe o que é? É que o apóstolo Paulo diz aqui que o Deus Todo-Poderoso, Deus é o quê? Espírito. Passou pelo mesmo processo que os seus filhos espirituais passaram. Deus diz, destes, carne e sangue, ele, Deus, também participou. Um dia, Deus também participou de carne e sangue. Um dia, Deus também assumiu uma forma humana. Deus passou um tempo nesse mundo numa forma humana. Quando é que isso aconteceu? Quando ele foi gerado, o filho foi gerado no ventre de Maria e Deus habitou no filho. Amém? Abra no livro de João. Vamos entender isso aqui. João capítulo 1, versículo 1. João diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quer dizer, no princípio era a palavra de poder, a palavra de poder estava com Deus, aquela palavra era Deus, haja luz, haja isso, haja lua, haja sol, haja tal, né? É disso que ele está falando. Então, o verbo quem era? Deus. Aí no versículo 14 ele diz, e o verbo, Deus, se fez carne e habitou entre nós, entre eles naquele tempo, entre os judeus naquela época. Quer dizer que Deus, que é Espírito, ele assumiu um corpo de carne no ventre de Maria. Nós também, que somos seres espirituais, assumimos um corpo de carne no ventre de nossa mãe, cada um a seu tempo, no tempo determinado por Deus. Você sabia que Jó tinha conhecimento dessa verdade?
Deixa eu mostrar para você. Venha lá no livro de Jó. Jó capítulo 10, versículo 11. Encontraram? Jó disse assim: de pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Quer dizer que Jó sabia que ele era um ser espiritual, que um dia, no ventre da sua mãe, foi revestido de carne, de pele, de ossos, de tendões. Está aqui, ó. Agora, o primeiro filho de Deus a ter forma humana, quem foi? Adão. Depois, qual foi o segundo? Eva. Deus tira a costela de Adão do próprio corpo e cria um corpo para Eva. Não foi isso que aconteceu? Agora, a partir do momento que Deus colocou nesse mundo o primeiro casal, todos os outros filhos de Deus vão recebendo forma humana dentro do corpo do próprio homem, dentro do ventre da mulher. Agora, não há mais necessidade de Deus formar um corpo do pó da terra, de Deus fazer um bonequinho de barro. Não, porque a partir de Adão e Eva, Deus criou um processo biológico no organismo do homem, que, quando o homem tem relação com a mulher, o espermatozoide do homem vai, fecunda o óvulo da mulher, e ali forma-se um corpo, e o espírito de um filho de Deus, ou de um filho do diabo, vai tomando uma forma humana. Foi isso que Deus criou. Pastor, quer dizer que o espírito recebe forma humana dentro do próprio corpo? O profeta Zacarias disse isso. Venha comigo. Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Zacarias, capítulo 12, versículo 1. O profeta diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Aleluia. Formou. Agora, o espírito do homem, ele vai recebendo uma forma humana dentro do próprio organismo humano, dentro do ventre da mulher. Agora, teve um profeta de Israel, que também um dia, ele ouviu da boca de Deus essa verdade da nossa preexistência com Deus. Quem foi esse profeta? Foi Jeremias. Abra lá no livro de Jeremias, capítulo 1, capítulo 1, versículo 4 e 5. Ele já era um profeta, mas ele não sabia nada dessa coisa de preexistência com Deus. E aí ele diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Aleluia. Olha, Jeremias, antes que eu revestisse o teu espírito de carne, de pele, de osso, de tendões, de sangue, no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Como é que Deus podia ter conhecido ele antes de Deus ter formado ele no ventre da mãe? Porque todos os filhos de Deus já existiam com Deus desde antes da fundação do mundo. A nossa verdadeira identidade é de um espírito que por um breve período de tempo está revestido de um corpo de carne. Mas aí Deus diz uma coisa ainda mais tremenda para esse homem. Olha, Jeremias, eu vou te dizer mais. Está surpreso porque eu estou dizendo que eu te conheci antes de formar no ventre da tua mãe? Pois prepara que eu vou falar coisa mais profunda. Antes que saísses da madre, antes que a tua mãe te desse a luz, eu já havia te consagrado e já havia te constituído um profeta às nações. Olha, o verdadeiro pastor, ele é constituído por Deus antes de ter nascido. Ele já nasce determinado por Deus que vai ser um pastor. Não importa o dia Deus é que determina. Mas já está determinado por Deus que ele seria um profeta. Está aqui, ó. O pastor não é feito num banco de faculdade como se faz hoje. Hoje qualquer pessoa pode ser pastor. O cara cisma e diz: eu quero ser pastor, sabe? Eu estou vendo aí o Edir Macedo milionário, eu estou vendo aí o R.R. Soares bilionário, eu estou vendo esse outro aí gordão, parece um rinoceronte bilionário, eu quero ser pastor. Só que eles não são pastores, são falsos pastores. Eles não foram constituídos por Deus. Eles se autoproclamaram pastores. O pastor verdadeiro, o pastor vocacionado por Deus é aqui, ó.
Antes que saísses da madre, eu te consagrei e eu te constituí um profeta às nações. O apóstolo São Paulo, depois que ele recebeu de Deus, do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, a revelação do Evangelho da graça de Deus, Paulo também passou a ter consciência da sua pré-existência com Deus. Aí ele passou a ter consciência, porque Jesus ensinou isso para ele. E ele diz isso em Gálatas, capítulo 1, Epístola de Paulo à igreja da Galácia, capítulo 1, versículo 15 e 16. Ele diz: quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Quer dizer que antes de Paulo nascer num corpo de carne, ele diz: Deus já havia me separado para ser um apóstolo. Deus já havia me escolhido. Deus já havia me constituído o apóstolo dos gentios. Então Paulo está mostrando aqui que Deus controla a nossa vida, Deus controla o nosso destino, desde antes do nosso nascimento. Amém, irmãos? Deus controla, desde antes do nosso nascimento. Não é depois da tua conversão, como as igrejas ensinam. A igreja diz assim: não, enquanto você não aceitou Jesus, Deus não tinha nada a ver com você. Você estava ferrado. Você que dirigia a tua vida. Agora, quando você usou o livre-arbítrio e aceitou Jesus, a partir dali, Deus passou a dirigir a tua vida. Mentira! É mentira! Está aqui o ensinamento verdadeiro. Deus controla o teu destino. Deus controla a tua vida, desde antes do teu nascimento do ventre da tua mãe. Irmãos, amado de Deus, igreja de Jesus, Deus nos escolheu para fazer parte do seu povo nessa terra. Olha, Deus te escolheu para ser um salvo. Deus escolheu você para você viver eternamente com Ele, antes mesmo que o teu espírito fosse revestido de pele, de carne, de ossos, de tendões no ventre da tua mãe. Deus já tinha feito essa escolha. Diga graças a Deus. Vocês creem nisso? Acreditam nisso? Quer dizer, toda esta escolha foi feita nos céus. Por isso que o teu nome, como o nome de todos aqueles que Deus predestinou para a salvação, foram escritos pelo próprio Deus no livro da vida. Você sabe o que é que a igreja ensina? Tem igrejas que dizem que o nome é escrito no livro da vida no dia que a pessoa atende o apelo do pastor e aceita Jesus. Outra diz não, é quando batiza nas águas. A outra diz não, é quando é batizado com o Espírito Santo. Cada um diz uma história. Não. Aqueles que Deus predestinou para a salvação tiveram seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Aleluia. Vamos ver em Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Ok? Então vamos lá. Então o Senhor diz assim: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Essa besta é o sistema religioso do anticristo. São as falsas igrejas, são os falsos ministérios. Então ele chama de besta. Aí ele diz: e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então a verdade da Bíblia é essa aqui, ó. Existem pessoas nesta terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Agora, não foram escritos no livro da vida desde quando? Desde a fundação do mundo. Quando Deus criou o mundo físico e Ele nos predestinou para esse mundo, Ele colocou o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Amém. Pastor, e quem é esse povo que habita sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo?
é a descendência da serpente. São os filhos do diabo. É uma terça parte dos anjos que se rebelou contra Deus e que lá no Jardim do Éden, depois que eles induziram Adão e Eva ao erro, ao pecado, à desobediência, Deus decidiu soberanamente que eles também passariam a existir nesse mundo num corpo de carne. Mas Deus disse, agora vocês não terão os nomes escritos no livro da vida. Vocês nunca serão salvos. Eu vou mostrar para vocês o quanto eu estou irado com o que vocês fizeram. E eu vou mostrar para vocês o quanto eu sou poderoso. Esses aí, os meus filhos, que vocês, através de Adão e Eva, mataram espiritualmente, eu vou dar vida a eles outra vez. Vocês serão lançados no lago de fogo e enxofre. Aleluia. Então nós estamos vendo aqui que a verdade da predestinação, irmão, está muito clara na Bíblia. Nós não podemos negligenciar essa verdade. Você não pode negligenciar essa verdade, porque se a Bíblia é de fato e de verdade a palavra de Deus, como nós cremos, e ela é, e se o próprio Deus fala da predestinação, olha, seria uma incredulidade perversa a gente negligenciar esta verdade. E infelizmente, a maioria daqueles que se dizem pastores hoje tem negligenciado esta verdade. A maioria dos que se dizem cristãos, dos que se dizem evangélicos, dos que se dizem crentes, também tem negligenciado essas verdades. Os pastores, na sua maioria, eles não creem, eles não pregam aquilo que a Bíblia diz que é a verdade. Eles creem e eles pregam aquilo que a convenção das suas igrejas diz que é verdade, aquilo que o concílio das suas igrejas diz que é a verdade. Você acha que se eu hoje fizesse parte de um ministério qualquer aí fora, eu poderia pregar isso que eu prego aqui? De jeito nenhum. Mesmo mostrando que está na Bíblia, mas a nossa convenção não aceita. A convenção não aceita. Não, está na Bíblia, mas o concílio decidiu não falar nessas coisas. Aqui na igreja é proibido falar disso. Não, eu prego hoje porque eu não estou preso a uma convenção, eu não estou preso a um concílio, eu não estou preso a um sistema financeiro, eu não estou preso a um sistema econômico, eu não estou preso a um sistema político. O meu compromisso é único e exclusivamente com Deus, meu irmão. Eu não tenho compromisso com mais ninguém nessa terra. Então, meus amados, os homens não são eleitos porque Deus sabia que eles usariam o livre-arbítrio e aceitariam Jesus. É o contrário. Os homens são eleitos, os homens creem em Jesus porque Deus os elegeu para isso. É o inverso. Vamos ver isso na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48. Está lá Paulo pregando. Os judeus não criam, os judeus não davam a mínima. Mas alguns gentios, alguns estrangeiros ouviram e creram. Olha o que ele diz aqui. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha, só crê quem foi destinado para a vida eterna. A pessoa que foi predestinada por Deus para a vida eterna, o pecado de Adão a matou, ela pode estar na lama do pecado, ela pode estar na idolatria, ela pode estar dentro de um centro de macumba, ela pode estar numa falsa igreja, ela pode estar acreditando num falso evangelho, ela pode estar fazendo corrente, ela pode estar sendo lambuzada com óleo, tomando banho com sabonete de enxofre, como um dia eu estive. Mas no dia que ela ouve a palavra da verdade, não tem outra alternativa, ela crer. Está aqui. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Aleluia. Por isso que a palavra é pregada, estão duas pessoas juntas ouvindo. Uma crê e a outra não crê. Por que isso? É porque tem livre-arbítrio? Não. Não é porque tem livre-arbítrio, não. É porque uma era predestinada por Deus, a outra não era predestinada por Deus. Aquele que é de Deus tem que crer. Agora, quem não é de Deus, jamais crê. Jamais crerá. Jesus ensinou essa verdade, não foi? Pastor, Jesus ensinou isso? Na minha Bíblia ensinou.
João capítulo 8, versículo 43. João capítulo 8, versículo 43 e 44. Jesus pregando, e havia uma turma que dizia, não, isso é heresia, isso é do diabo, não pode, predestinação é coisa do demônio, eu não acredito nisso, não quero crer nisso, esse negócio de dizer que Deus é soberano, está amarrado, o homem é que é soberano, o homem é que manda em Deus, o homem é que faz, o homem é que acontece, tá bom. Quer dizer que vocês não creem, vocês não compreendem o que eu estou ensinando a vocês. Que é um povo que eu predestinei para a salvação. Vocês não compreendem que é um povo cujos nomes eu escrevi no livro da vida desde a fundação do mundo. E é um povo nessa terra cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Vocês não compreendem isto? Vocês não compreendem que eu criei vasos para honra e vasos para desonra? E a turma. Aí Jesus disse assim, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Por que vocês não compreendem a minha verdade? Por que vocês não compreendem isso que eu ensino? E aí Jesus mesmo respondeu, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quer dizer que quando uma pessoa ouve a verdade e não crê, e morre sem crer, é porque ela é o quê? Ela é o quê? Está aqui na Bíblia. Filho do diabo. De vez eu recebi uma carta de um pastor, você fica inventando que existe filho do diabo. Não existe filho do diabo. Está aqui. Vocês não creem, vocês não compreendem, é porque vocês são do diabo, Jesus disse. Versículo 47. Jesus disse, olha, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Olha, quem é de Deus ouve, obedece, se submete, se rende à verdade de Deus. Vocês não obedecem, vocês não se rendem, vocês não cumprem o que Deus manda, porque vocês não são de Deus. O que a igreja ensina? Não, é porque Deus deu livre-arbítrio. Eu vou mostrar num dos DVDs que eu vou lançar, um pastor da Assembleia de Deus chamado Marcos Feliciano, dizendo assim, olha, o Deus Todo-Poderoso criou uma regra, uma lei, que é o livre-arbítrio, que ele mesmo não transgride essa lei. O Deus Todo-Poderoso, para ele atuar nessa terra, ele só pode atuar se os homens derem permissão a ele. Você acredita nisso? Mas você vai ver isso. Você vai ver isso, eu tenho umas imagens disso, eu vou mostrar para você. Para você ver o lixo que estão dando para as ovelhas de Jesus. Ao invés de levar as ovelhas aos pastos verdejantes, estão levando para os pastos secos, irmão. Estão levando para os pastos secos. Então essa é a verdade. Quem não crê, não é porque usou livre-arbítrio para não crer, porque o homem não tem livre-arbítrio. O homem, quando nasce, ele está morto em delitos e pecado. O morto não pode decidir nada por si só, está morto. Ele não crê, porque ele não é de Deus. Se ele for de Deus, Deus faz a palavra chegar até ele, Deus imputa o dom da fé, e ele crê, e ele se torna um salvo. Aleluia. E para a gente não ter dúvidas, vamos lá no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá no livro de João? Não, já estamos no livro de João, né? Vamos adiantar para o capítulo 10. Capítulo 10 de João, versículo 26. Primeiro vamos ler o 26. Outra vez Jesus repete, mas vós não credes, porque tens o livre-arbítrio para não crer. Não. Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, aleluia. Eu as conheço desde quando?
desde antes da fundação do mundo, desde quando eu as criei nos céus, a minha imagem, a minha semelhança, como espíritos angelicais. Elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Segue ou não segue? Segue. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém, aleluia, as arrebatará da minha mão. Irmãos, essa é a verdade da Bíblia. Quem é ovelha crê, quem é cabrito do outro não crê, não adianta. Por que eu criei? Por que eu criei? Como é que pode um homem que durante mais de 30 anos pregou um falso evangelho, pregou que o homem tinha livre-arbítrio? Eu dizia no altar, olha, nós temos livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio. Se eu quiser pegar esse microfone aqui e jogar na parede ali, arrebentar ele, e ir embora e viver a minha vida do jeito que eu quero, Deus não pode me impedir de fazer isso. Que barbaridade. Não, o homem tem planos. Mas o homem, não, Deus tem planos, mas Deus não pode realizar os seus planos se o homem não permitir. Eu pregava isto. Eu era pastor de uma seita. Eu tinha diante de mim, 5 vezes ao dia, uma plateia de 2.000 pessoas, 5 vezes ao dia. Por que eu iria mudar? Por que eu iria negar tudo que eu preguei ao longo da minha vida? Por que eu teria que um dia chegar diante das pessoas e dizer, tudo que eu preguei até hoje está errado? Porque Deus iluminou os olhos do meu coração. Porque Deus me revelou a verdade. Por que Paulo mudou? Paulo era um fariseu. Paulo era um cumpridor da lei, jejuava e vigilhava e pagava preço e se arrebentava todo e perseguia a igreja e não acreditava que Jesus era o Messias e não cria nos ensinamentos de Jesus. Ele estava morto em delitos e pecados. Mas no dia que ele teve um encontro com Deus, a sua vida mudou da água para o vinho. Aí ele passou a proclamar o evangelho da graça de Deus. As pessoas diziam, mas como é que pode? Não é esse o que perseguia os cristãos? Não é esse que arrebentava com todo mundo? Não é esse que veio aqui para Damasco com autorização dos sacerdotes para prender, para arrebentar todo mundo que crê em Jesus? E como é que ele agora prega contra aquilo que ele cria? O que é isso? Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é ovelha, irmão, no tempo de Deus, tem que ouvir a voz de Deus. Por que você está aqui? Por que hoje você congrega na Cristo é Vida? Foi você que usou livre-arbítrio? Quem aqui, quando chegou na Cristo é Vida, já tinha mais de 10 anos de convertido? Mais de 5 anos, levante a mão. Já era... Pois é, por que você mudou? Por que você deixou de crer naquilo que durante tantos anos ensinaram para você? Será que foi o pastor Carlos que fez a tua cabeça? Será que fui eu que fiz uma lavagem cerebral em você? Ou será que você mesmo lendo a Bíblia, conferindo coisas espirituais com espirituais, o Espírito Santo veio, te deu convicção, te deu entendimento e disse, aqui está a verdade. E você abraçou a verdade. E por que você abraçou a verdade? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quantos de vocês tentaram passar essa verdade para outras pessoas e elas disseram, não quero saber disso. Não creio nisso. Mas está na Bíblia. Está na Bíblia, mas eu não creio. Está na Bíblia, mas eu não quero. Está na Bíblia, mas não é bem assim. Não, se não é bem assim, é bem assado. Se você não crê, é porque você não é de Deus. Agora preste atenção. Preste atenção. Às vezes você prega e a pessoa toma um susto. Ela sente o impacto com aquilo. Imagina, a pessoa anos e anos ouvindo o contrário. Aí você vem e diz, está errado, a verdade é essa aqui. E a pessoa fica reticente, ela fica meio escabriada, e ela sai meio de fininho, mas chega lá na frente ela se rende à verdade. Porque é uma ovelha. Isso pode acontecer. É no tempo de Deus. Irmão Agostinho, cadê ele? Está ali. Cadê teu irmão? Está aí? Está ali o irmão dele, aqui ó. Nós fomos para aquele passeio de Guaramiranga, e lá eu conversava com o irmão Agostinho, ele pastor, eu tenho um irmão que é católico roxo. Não está mais roxo não, saiu roxo.
Ele agora está coradinho, né? Roxo é cor de defunto, né? Defunto fica roxo, né? Esse é católico roxo. Pastor, eu prego essa verdade, eu mostro na Bíblia. Não tem jeito. Não era assim, irmão Agostinho? Não adianta. Ele não aceita, ele não crê. Olha, ele fica com raiva, ele resiste. E aí, pastor, eu digo, fica tranquilo. Todas as vezes que der, você vai falando. Se ele for uma ovelha, no tempo de Deus ele vai crer. Adivinha onde o irmão dele está hoje? Está ali, ó. Levanta a mão aí, irmão. Aí. O irmão do... Amém? Há umas 2 semanas eles foram no meu gabinete. E o irmão Agostinho disse assim, pastor, hoje ele proclama essa verdade, ó, com uma segurança impressionante. Por quê? Porque é ovelha. Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Amém, irmão? Essa é a verdade da Bíblia. Essa é a verdade sagrada. Não pode fugir disso, irmão. Creia nisso, mas creia obstinadamente. A pessoa ouve a verdade, resiste à verdade e morre sem se render a essa verdade, não era ovelha de Jesus, era cabrito do diabo. Era vaso de ira preparados para a perdição. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã. Vamos ficar de pé, fique de pé toda a igreja. Feche os teus olhos. Eleve o teu pensamento a Deus nessa hora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, eu graças te dou, meu Deus, porque hoje nós conhecemos a verdade que liberta. O Senhor disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quantos anos, Senhor, nós passamos enganados, nós passamos escravo de um falso evangelho, escravos de falsas igrejas, escravo de homens inescrupulosos, de homens perversos e maus, que não tinham nenhum interesse em que nós conhecêssemos a verdade. O único interesse que eles tinham era meter a mão no nosso bolso, era usufruir daquilo que nos pertence, era fazer comércio com o teu povo. E nós não conhecíamos essa verdade, não sabíamos que nós já existíamos com o Senhor desde antes da fundação do mundo. Não sabíamos que o Senhor escreveu os nossos nomes no livro da vida quando o Senhor nos predestinou a essa terra para termos um corpo de carne. Nós não sabíamos que houve um período da nossa existência que nós não críamos, que nós vivíamos como inimigos de Deus, porque o pecado de Adão havia nos matado. Mas um dia, eis que de repente uma luz brilhou no céu, igualzinho Paulo no caminho de Damasco. Foi de repente. E quando aquela luz brilhou, nós ouvimos uma voz que mudou completamente a nossa vida, uma voz que despertou a nossa mente, uma voz que iluminou os nossos olhos. Por isso que Paulo disse, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, o Senhor veio de lá e nos deu vida. O Senhor disse, eu revelei-me aos que não perguntavam por mim. Aleluia. Fui achado pelos que não me procuravam. Nós não procurávamos a ti, nós não estávamos procurando Deus, mas o Senhor disse, eu fui achado pelos que não me procuravam. O Senhor se fez achar. Nós não estávamos perguntando sobre a tua palavra. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. O Senhor tomou toda a iniciativa. O Senhor nos salvou, e o Senhor nos salvou com salvação eterna. Não dependeu da nossa vontade, não dependeu das nossas obras, até porque se dependesse de alguma coisa nossa, a glória não seria dada ao Senhor, seria para nós mesmos. Por isso que Paulo disse, pela graça sois salvos, mediante a fé.
E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu vejo as pessoas se gloriando, meu Deus. Eu vejo as pessoas dando glória ao pai, à mãe, ao pastor. Eu vejo pessoas dizendo: eu hoje sou um salvo porque minha mãe orou por mim. Hoje eu sou um salvo porque o pastor fulano intercedeu muito a Deus para eu ser salvo. Eu sou um salvo hoje porque não sei quem orou. Não, mentira. Tem que dizer: eu sou um salvo porque Deus me salvou, porque Ele me predestinou para a salvação, porque Ele escreveu o meu nome no livro da vida antes da fundação do mundo, porque Ele me criou a sua imagem, a sua semelhança. Por isso eu sou um salvo. Foi Ele que me salvou. Toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser dado a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por esta verdade. Obrigado, Jesus, por esse verdadeiro bálsamo para a nossa alma.